Altamira, terra, floresta, água e chuva e clima refrigerado. Só que o estilo de vida antrópico na zona urbana de Altamira está inviabilizando essa frase, né? Muitas calçadas, sem arborização, solo urbano impermeabilizado, condiciona a geração de calor. Um logradouro público, estamos aqui, deveria ser um mini bosque, né, assim, aqui ó, mini bosque, muro, estrutura metálica fazendo papel de muro, calçada, excesso de calçada e brinquedos, bancos, solo urbano impermeabilizado. Essa área aqui deveria ser um bosque, uma matinha implantada com critério compartilhado com os alunos de agronomia da UFPA, do curso de engenharia ambiental da UEPA, os alunos dos cursos técnicos do IFPA, as ONGs, as comunidades tradicionais, etnoconhecimento, cerca viva aqui dentro, gramado e árvores de porte baixo, com a manutenção a rigor, evitando danos à população. À noite, como diz no Nordeste, na boquinha da noite, ninguém suporta o excesso de calor. Esses bancos aqui, a temperatura alta, acumula calor, quem vai sentar aqui? Cadê as árvores daqui? E Altamira está inserida no contexto geográfico de ecossistema de floresta amazônica. Altamira deveria ter a população uma cumplicidade com muitas árvores na zona urbana, muitos arbustos, muito gramado, para se compatibilizar com essa cidade natal, que é Altamira, ou adotada, que está bem próximo do contexto de ecossistema. Altamira deveria ser a princesinha verde da Transamazônica, não é assim? Princesinha verde, mas não. Ela está se tornando a princesinha da estufa do calor e da ilha de calor, infelizmente. É necessário repensar. É necessário repensar para a gente transformar esse espaço aqui numa matinha, num bosque, no contexto da zona urbana de Altamira. Gramado bem avivado, cheio, retirar esse gorgulho daqui. E aqui em Altamira eles chamam gorgulho esse material aqui que é usado para pavimentar, substitui o concreto. No Nordeste é concreto, é pedra quebrada, concreto ou brita. Aqui é gorgulho. E reduzir essa calçada, ainda dá tempo, quebrar essa calçada, implantar espécies endêmicas com dossel denso que dê 100% de sombra. E na periferia, na calçada externa, arborizar também, para que possamos nos sentir realmente numa cidade que está no contexto de ecossistema. Aqui nós temos esse gramado na frente. Cadê as árvores? Cadê as árvores?
Aqui tem gramado lá, né? Aqui dá para se plantar uma árvore aqui. O gramado está bonito, mas a calçada... Aí Altamira entrou na onda do desenvolvimento que se chama regressão ecológica. Aqui é a Avenida de Djalma Dutra. É o final dela, o início. E aqui tem essa rotatória. Cadê as árvores desta rotatória? Às vezes plantado. Depois nós vamos ali naqueles gradinhos. Mas olha aqui, ó. A calçada periférica a esse local de lazer, que é um acesso público, não tem árvores, não é assim? Não existem árvores. Entendamos aqui. Como vamos entender isso aqui? Olha aqui. Isso aqui era para estar cheio de árvores. É claro que não nessa condição aqui. Para que essa calçada aqui? As avenidas largas. Altamira está no contexto de ecossistema. Então nós precisamos de muita árvore aqui, ó. E não temos. Isso aqui foi a proposta do projeto de Belo Monte, que reordenou o espaço urbano. E muita gente está muito feliz, né? Com isso aqui, muito asfalto. Aí a gente acha bonito, né? É bonito realmente, mas acontece que a beleza principal que nós dependemos aqui não é asfalto, nem calçada, são as árvores. Aqui nós temos o quê? Um espaço que a população deveria fazer uma proposta para a Câmara de Vereadores para plantar árvores aqui, ó, muda de árvores aqui, ó, para sombrear a cidade. O Igarapé Altamira está ali próximo. A mata ciliar na zona urbana do Igarapé Altamira foi suprimida. E se nós tivéssemos corredores aqui de árvores, teríamos mais cidade Altamira refrigerada. Aqui é só gramado, predomina somente gramado. Não é o correto. Cadê as árvores daqui? Cadê os arbustos? Aqui era para plantar a espécie arbórea como samaúma, as espécies mais vigorosas da mata, da floresta amazônica, né, assim? Que essa região é uma área frágil. Ali, ó. Vamos chegar lá. Isso aqui é o que se chama de regressão ecológica. Regressão ecológica, segundo outro Primavera. Então veja só. Aparentemente se tem um avanço tecnológico, porque se transformou isso aqui em muito asfalto, muita ponte de concreto armado, mas a cidade é banhada por esse rio, o Igarapé, Altamira, e essa área aqui, essa periferia não tem uma recomposição do componente arbóreo diversificado. Aqui era para ser, sabe o quê? Uma proposta de implantação de uma matinha antropizada, né, assim? Isso aqui era para estar sendo um bosque cheio de espécies arbóreas sendo conduzidas e bem mantidas para fechar isso aqui com acesso, com trilhas aqui dentro e sendo um super ar-condicionado natural, porque o vento oriundo do rio Xingu, quando pega a superfície de gramínea, o vento arremessa esse ar úmido, esquenta, retira a umidade e arremessa as nuvens para as partes mais altas. Isso pode gerar o que nós chamamos de vendavais. Aqui existe uma infraestrutura
que nós temos aqui. Mas cadê as árvores? Poderia estar circundando essa pista aqui uma carreira densa de árvores na parte externa e na periferia. Agora, quem trouxe essa proposta para aqui? Quem foi? Se o povo que mora aqui conhece o que é mata, os índios, as comunidades ribeirinhas poderiam participar da construção do projeto de revegetação desta área. Aí fica somente grama. Olha, a grama, ela reflete calor. A grama tem uma capacidade de evapotranspiração, a eficiência é menor do que as árvores. E o Igarapé Altamira está ali próximo. Isso aqui é uma sensação térmica desagradável, porque o excesso de gramínea provoca também excesso de ar quente e seco. Deus não criou só gramado. Por essas e outras razões é que regiões que predomina muita pecuária, muita pastagem, promovem a formação de ventos violentos, velozes, que arremessam as nuvens para as partes mais altas, arrancam semente, arrancam plantas, arrancam telhados e destroem o patrimônio físico, não é isso? O patrimônio material. Então essa área aqui é uma ótima oportunidade para se fazer um projeto comunitário através de mutirões. Leva esse povo para os auditórios das igrejas e auditório de escola e vai dividindo por bairro e trabalhando a curto, médio e longo prazo a questão de sensibilização e educação ambiental. A criança vem aqui e planta uma árvore de uma espécie que é endêmica desse tipo de solo, dessa região, e toda a sociedade vai ter respeito e não vai provocar vandalismo no patrimônio arbóreo da região. No mínimo era para se plantar ali no meio uma espécie arbórea que represente a ileia, né? A vegetação, a mata, a floresta amazônica. Cadê? Olha lá, ó. Só grama, só gramínea. Isso aqui era para estar cheio de árvore. Aí o pessoal ia caminhar aqui, ó, com sombra lá no meio, a árvore também, porque não? Aqui nós temos esse acesso a outro bairro que se chama Bairro da Brasília. Cadê? Aqui era para ter árvore nesta rampa. Cadê as árvores? Então existe um contraditório aqui. Dá a entender que as pessoas aqui, elas não se identificam com esse potencial natural que Deus criou. Olha aqui, ó, vocês estão vendo aí, ó. Esse é o Igarapé Altamira. Cadê a mata ciliar desse igarapé? É necessário, gente, a gente botar a consciência no travesseiro e a gente trabalhar com a sociedade de Altamira para recuperar a mata ciliar desse igarapé, nesse trecho aqui, ó. Não é isso? O igarapé está começando a ser ocupado com espécies atípicas ao leito do rio devido ao impacto ambiental antrópico. Lá em Atlanta, nos Estados Unidos, tem uma ponte que é arborizada. Os universitários fizeram o projeto, foi feito a arborização. Então veja bem, essa região aqui era para se fazer o projeto de revitalização do rio, plantando árvore, recuperando a mata ciliar desse igarapé Altamira, para diminuir o calor em Altamira. Vamos plantar a mata ciliar, recuperar nesse rio, o igarapé Altamira. Ele está morrendo. Aqui é um processo de morte do rio, e a eutrofização das águas do rio promove o excesso da predominância dessa espécie, que vai ocupando a superfície, a lâmina de água.
Ainda que a lâmina de água, a superfície de água desse Igarapé Altamira fosse livre de uma outra margem do rio, no sentido da largura, a árvore tem maior capacidade de evapotranspiração, de refrigerar o microclima de Altamira do que a superfície de água. Isso já está provado. E nós faremos uma resenha científica a respeito desse tema. O corpo de água, a superfície, tem menos capacidade de retirar calor do ar atmosférico do que a evapotranspiração das árvores. Olha lá, outra ponte. E cadê a mata ciliar desse rio? É revitalizar o rio para evitar a morte do rio. Bem, nada é impossível para Deus, mas nós devemos fazer aquilo que Deus sabe que nós podemos fazer. O que a gente pode fazer, Deus não vai fazer não, porque Ele já sabe que nós temos condições de fazer. Aqui existem instituições de ensino e a própria escola, a escola, o ginásio, o primário, o médio, as universidades, os alunos, os estudantes universitários sabem o que é mata ciliar e serve para que serve. Mas a gente tem que viver isso, né? Nós precisamos recuperar a mata ciliar do Igarapé Altamira. Eles chamam Igarapé das Três Pontes. Olha lá, vai aquela senhora lá, ó, com a sombrinha aberta. E aqui o excesso de gramado, olha lá, ó. Excesso de gramado. E aí, cadê as árvores que são endêmicas da região? Tá aqui, esta rampa era para estar ocupada com árvores. No entanto, não está ocupada com árvores. Olha aí, aqui nós podemos plantar espécie arbórea nesse espaço, não é isso? Mas cadê as espécies? Aqui a mata ciliar, lugar de mata ciliar, que nós vimos lá por cima. Isso aqui é a área de mata ciliar. Isso aqui é uma área de mata ciliar, área frágil, que deve ser ocupada com espécies endêmicas, trazer a população de forma ordenada para fazer o plantio de mudas de espécies endêmicas. E aqui é o lugar da mata ciliar, que o homem suprimiu, cortou. Isso aqui não é correto. Então é necessário, não falta capital social suficiente para se recuperar. Olha a extensão dessa área de mata ciliar, solo, que é o espaço de mata ciliar. Quantas espécies se perde por falta de uma mata ciliar só nessa extensão? Agora a calçada tem, e muito gramado, mas nós necessitamos recuperar essa mata ciliar do outro lado e desse lado do rio, e procurar uma maneira científica de retirar aquela vegetação herbácea que está ocupando a superfície do rio, do Igarapé. Para evitar aquilo ali, é preciso fazer isso aí, porque nós observamos que a Bíblia diz que não foi assim rápido, não foi tão rápido para Deus criar a terra, né, assim? Foi muita vivência de criação. Isso aqui, se tivéssemos um projeto de recuperação de mata ciliar, nós teríamos condições de envolver toda a população de Altamira, representando o capital social,
para arborizar. Agora essa espécie não é endêmica daqui. Essa palmeira que chama palmeira imperial. Nem tão pouco coqueiro, que é o coco d'água, né? Não são espécies endêmicas daqui. É preciso dar ouvido às comunidades tradicionais, a etnocultura, a etnoconhecimento. E dizer assim, olha, nós vamos fazer uma equipe, vai ali na FUNAI, traz os ribeirinhos, olha, a gente quer saber de vocês quais são as árvores que a gente deve plantar nessa região de mata ciliar. E qual é a época de se coletar as sementes. E o etnoconhecimento, a etnobotânica vai trazer a contribuição para esse projeto. Essa calçada aqui, esses caminhos são necessários, mas era para estar na periferia cheia de árvores, de forma ordenada. Olha aí os acessos. Aí quando chega no período seco, o que acontece? Isso aqui, toda essa área de gramado no período seco, que é típico aqui da região, que são 6 meses, é um colchão gerador de ar quente para a cidade, que deveria ser o contrário. Aí vai otimizar mais calor. E isso aqui é um lugar que precisa ser repensado. E as mulheres, os homens, os jovens da ciência ambiental devem se apresentar como nós, verdadeiros jardineiros de Deus. Essa palmeira não é endêmica daqui. Esse solo não é solo típico para se implantar essas palmeiras. Aqui nós necessitamos de uma pesquisa para analisar o solo natural de mata ciliar e conhecer as espécies endêmicas da mata ciliar. A natureza vai nos mostrar as comunidades tradicionais e vamos fazer viveiro comunitário e conclamar toda a população para implantar um ar-condicionado gigante nesta área. Todo esse entorno do rio, do Igarapé Altamira, de uma margem a outra, vamos recuperar com a mata ciliar, que é a mata ciliar antropizada. E aí nós vamos ter realmente uma área de visitação para se fazer piquenique, né, nas partes mais terra firme, mais seca, e posto de auditório estilizado nessa estrutura ecológica para se fazer palestra. Aqui é um espaço para se fazer um museu arbóreo, vegetal, cultivar as orquídeas, né, orquidário, as espécies endêmicas vegetais, e com isso a gente vai atrair a biodiversidade animal para a região. Graças a Deus, essas palmeiras aqui é uma contradição. Nós precisamos respeitar o saber popular, a etnobotânica, a etnoecologia, e promover a inclusão das comunidades tradicionais nesses projetos de revegetação, arborização da zona urbana. Essa rampa aqui, ó, de um lado e do outro, é necessário arborizar espécies endêmicas, arbóreas, arbustivas. E aqui nós temos o rio, o Igarapé, que aqui no Pará não chama rio, é Igarapé. E na Bahia, nos outros estados, é rio. Olha aqui. O que é que está acontecendo com o rio? O Igarapé Altamira morrendo. Falta de mata ciliar. Trouxeram palmeira, que não é endêmica desse solo aqui de mata ciliar. A calha do rio Xingu está ali, a elevação lá. Se tivéssemos mata ciliar de um lado e do outro, consolidada ao redor das margens do
Igarapé-Altamira, iríamos otimizar o fluxo de ar frio para a cidade de Altamira, porque a água, a superfície do rio Xingu é uma superfície que funciona como uma calha, que vai facilitar a movimentação das correntes de vento úmidas. Essa corrente de vento úmida, as correntes, têm acesso a uma calha do Igarapé-Altamira, as laterais com proteção vegetal, que é representada pela mata ciliar, e aí menos gasto com energia elétrica na cidade de Altamira, Pará, e menos desconforto térmico. Isso aqui é desequilíbrio ecológico. Um rio natural com sua mata ciliar consolidada não vai ficar com leito, sendo fechado, coberto com essa vegetação. Isso aqui é desequilíbrio ecológico. Em região onde há excesso de macro e micronutrientes no solo, provoca a eutrofização das águas e o excesso e predomínio de vegetação. Então isso aqui é um desequilíbrio ecológico. É necessário, quem é da área específica, traz pesquisadores de fora, se não tiver aqui, para jovens com estágio de vivência que estão fazendo engenharia ambiental, descobrir as causas reais, científicas deste avanço, dessa cobertura vegetal atípica aqui do rio do Igarapé-Altamira, e vamos fazer com amor, com respeito e temor a Deus também a recuperação da mata ciliar. E não se construiu essa ponte, as pontes, mas essa tecnologia aqui não substitui esse rio não. Essa tecnologia aqui não substitui a mata ciliar. Nós necessitamos da tecnologia da engenharia ambiental para se construir pontes, passarelas como esta aqui ou outras, mas nós necessitamos da mata ciliar do rio do Igarapé-Altamira, que é um regulador natural, que essa mata ciliar deve estar ativada para evitar o assoreamento deste rio e as enchentes na zona urbana. Então, para a glória do nosso Deus, nós vamos deixar aqui o salmo de número 2 salmos, o salmo de número 19, o salmo de número 121 e o salmo de número 37. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, Altamira, Pará. Estamos aqui a 3 graus de latitude, graças a Deus, e dia 4 de maio de 2023, graças a Deus. Território Cherokee, Geórgia, Estados Unidos da América, e 4 de setembro de 2022. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Estamos fazendo um passeio em família de 4 dias. Graças a Deus, estamos visitando algumas cidades, alguns condados, municípios da Geórgia. E estamos testemunhando a preocupação do norte-americano em reconstruir a história junto com a etnia Cherokee. E um local de visitação pública, uma área com uma boa preservação ambiental e a integração entre a sociedade norte-americana e a etnia Cherokee. A história conta que essa etnia foi quase exterminada, né? Pelos homens ou mulheres
tida como civilizada, mas graças a Deus esse quadro se reverteu e a nação indígena, ela tem seu espaço, seu território, preservando a cultura, essa cultura Cherokee. E uma das fontes de renda aqui é o turismo, a visitação, a venda de artesanato. E é necessário nós brasileiros ter isso aqui como um exemplo para o tempo presente de integração entre a sociedade brasileira e as comunidades indígenas. Aqui é um parque de acesso público, onde nós percebemos os brinquedos para a criança. Aqui nós temos toda a preocupação em se ter cuidado com o uso do bem público. A gente vê o estado de conservação desses brinquedos, os bancos. Aqui não existe, graças a Deus, o instinto de vandalismo. Olha aqui, ó, vocês estão vendo aqui. Isso aqui é uma casinha que tem livros. São livros infantis. Que o pai vem aqui, abre e pega o livro. Aqui, ó, brinquedo, livro. A criança fazer leitura. Então o pessoal preocupado também com a cultura. A criança aqui tem uma outra visão saudável, uma mente saudável, porque essa é a proposta. Aí tá no tempo, ó. Conservado, não está quebrado, bem conservado, livros. E ao fundo os brinquedos, mais gramado, coisa linda. Cerca viva, componente arbóreo, arbustivo, arbóreo. E lá tem a matinha que é para fazer a caminhada ou correr. Interessante que pessoas vêm aqui com acompanhante. Pessoas que têm debilidade física, ou em cadeira de roda, automatizada, ou mesmo com acompanhante, com guia, né? Cão, cachorro, guia. E aqui a criança brinca a pleno sol, fica na casinha, depois tem acesso aos brinquedos e a essa área arborizada, ó. É isso? Bem, em Belém, lá na capital do Pará, ali é outra escola de preservação ambiental, existe muito isso aqui. Mas deveria aumentar esses espaços no Brasil. Deveria ter em outros estados. Ali o funcionário está fazendo a manutenção da grama. Está fazendo a manutenção. Mas a árvore está ali. Então a criança tem noção prática da utilidade dos recursos naturais que Deus criou, a importância das árvores. Isso aqui é uma escola prática de ecologia e respeito aos recursos ambientais. Aqui você vê os balanços, ali tem pai ou avô com as crianças. Nem sol, nem completamente ao sol, nem também completamente à sombra. Existe
um equilíbrio. Aí, né? Graças a Deus. A criança pega sol, fica pleno sol, olha lá, ó. Mas existe o equilíbrio. Aqui, o acesso. Quem vem com bebê, passear no carrinho, pai, mãe. Aqui dá. Olha, aqui é o seguinte, é uma salada. Tem gente de tudo que é nacionalidade que vem pra cá. E idioma não acaba aqui, é muito idioma. Olha lá no fundo, a árvore, pinos. E olha os brinquedos, olha o estado de conservação desses brinquedos. Isso aqui é acesso público. Ninguém escreve nome nos brinquedos, ó. Isso aqui é público. Olha aqui. Vocês estão vendo aquela pista lá, ó. Aqui tem acesso à matinha, à vegetação que ela sobressai lá por trás, ó. Aqui, pessoas vêm, casais, idosos, vêm passear aqui nesse parque. Aqui, ó. Temos a estrada. Agora imagine, nós temos a vegetação aqui que está na íntegra. Não é isso? E ainda tem do outro lado essa cerca viva. Eles não se cansam. Insetos, borboleta, mamangava, abelha. Isso contribui para conservar a biodiversidade. Lá do outro lado, lá no fundo, tem casa lá, ó. Olha lá. Tem residência lá, ó. Tem um acesso aqui. Não é isso? Então, olha lá. Brinquedos. Uma ilha de árvore. Eles gostam muito de fazer essa ilha aqui. De árvore. Ali nós temos o componente arbustivo, por trás do componente arbóreo. E aqui, esse gramado. E eles não medem dificuldade, eles não vê com nenhuma dificuldade manter. Além de você ver, a componente herbáceo, entre o componente herbáceo e o arbustivo, existe outra vegetação, que é arbustivo também, e o outro de porte mais alto é o quebra-vento. Aqui, ó, se fosse noutra região seria só calçada, mas não. Aqui a gente está sentindo umidade do ar satisfatória, a sensação térmica. Olha que aqui são 1h43 da tarde. A alta temperatura, mas a gente percebe, olha lá. Isso aqui é uma estrada. E o pessoal usa isso aqui para fazer caminhada. A gente não vai lá porque não dá tempo. E tá aqui, ó. Tá vendo? Olha aí. Isso aqui é na zona, é município, Laurenceville. Isso aqui é bem próximo. Eu vim a pé, eu saí de casa a pé, vim pra cá. Graças a Deus que a turma ficou em casa, eu resolvi fazer uma caminhada e documentar. Então vocês estão percebendo, ó. Tem lugares que a estrada é natural, mas aqui, ó, aqui tem asfalto criterioso, mas adentro aí a mata, a vegetação arbórea está aqui. As pessoas caminham e fazem uma caminhada salutar. Aqui, ó, árvore, isso aqui é um pinus. Aí vocês estão vendo como o raio, o diâmetro, são árvores. Aqui, agora imagine, em plena região de zona urbana. Olha, aqui já é uma picada, vocês estão vendo, ó. Me lembrei quando eu andei lá na Glebituna, que eu saí do lote do Gilberto Gilberto Clímaco, e fui visitar a última propriedade, quando eu trabalhei na CEPLAC lá na Transamazônica. Eu peguei uma picada, tipo essa aqui, ó. E passei na região que tinha muito maxarimbé. Boas lembranças que Deus me deu agora. E eu andei bastante para poder passando 20 dias para prestar serviço. Graças a Deus a Sociedade Campesina da Transamazônica
quando trabalhava na CEPLAC, Ministério da Agricultura no Brasil. Olha aí, graças a Deus está aqui, ó, a vegetação. A criança vem aqui caminhando, ela vai realmente conhecer o valor que tem da cobertura. Tá aí, ó, isso aqui é mata, né? A vegetação e arbórea, e é por isso que alguns países da Europa e os norte-americanos se preocupam e criticam muitas vezes o descaso de países como o Brasil, que tem realmente um descaso com a questão ambiental. Quando se fala em agroecologia, ecologia aí é só muxoxo, mas prova do analfabetismo ecológico, que é preciso reverter esse quadro lá no Brasil. Então, 29 de setembro de 2022, da Silton Matos dos Santos, Lawrenceville, Geórgia, Estados Unidos da América. Esse passeio Deus me deu um presente de aniversário, que eu completei 63 anos de idade, graças a Deus, dia 10 de agosto de 2022. E após a aposentadoria, Deus me deu esse privilégio de realizar o sonho de conhecer uma região que a gente tanto sonhava de que realmente existisse. E isso no Brasil pode existir, né? Graças a Deus. Lá no Arraial da Ajuda, lá em Porto Seguro, tem casos parecidos, Itacaré, aquela rodovia que liga Camamum, Itacaré, Itacaré-Ilhéus também tem. O Brasil tem seus exemplos de preservação ambiental, no resto da dúvida, mas ainda deixa muito a desejar. A região Nordeste e a região Norte está se acabando tudo, até a Caatinga está desaparecendo debaixo do fogo. Mas Deus proverá, mas é necessário também combater a corrupção no Brasil, para que haja condições de se investir o dinheiro público que é gerado com os nossos impostos nessas essas propostas de desenvolvimento, tecnologia aliada à conservação. Aqui o asfalto, tá aí o asfalto, ó. O mesmo critério, as canaletas, para escoar as águas da chuva, né? Podia dizer, não, já tem tanta interceptação de água da chuva aqui, por conta do componente arbóreo diversificado, vamos deixar isso para lá. Não, eles têm disciplina, é uma resiliência. Imagina, de 1930 para cá, e aqui as águas da chuva é que caem aqui não é água de esgoto. E eles costumam colocar umas canaletas, e naquelas partes baixas eles põem os drenos das águas da chuva. Aí o que acontece? Garante a intercomunicação do potencial hídrico da região, os mananciais de água, rios, córregos. Agora imagine, na região cacaueira tradicional da Bahia, nós temos um exemplo, né, assim, do cacau cabruca, né? Isso aqui lembra um pouco, né? Só que tem que ter o manejo da cabruca, já estão fazendo manejo, mas vamos supor que aqui fosse na Bahia e que fosse uma área de cacau e essa área toda estivesse com cacaueiro a pleno sol. O que vai acontecer? O que iria acontecer? O sistema radicular do cacaueiro é raso, a média 1,20 m. Então o cacaueiro não tem eficiência de evapotranspiração equivalente à eficiência de evapotranspiração das árvores de sombra. Aí o solo fica somente na presença de uma cultura, a monocultura. O que acontece? Vai haver perda de mananciais de água, aquele intrincado de rios e de nascentes e solos rasos que existem predominando na região cacaueira típica da Bahia. Esses solos rasos
tem uma capacidade bem menor de armazenar água. Agora vamos ver aqui, essa árvore, ela está em plena zona urbana. Nós estamos vendo aqui. A casa está bem ali, ó, a residência. A vegetação está aqui. E olha aqui. Aqui nós temos a prova de que a tecnologia ela pode otimizar os reguladores naturais ativados do meio ambiente. Nós vemos ali tecnologia, veículo. É tecnologia espacial, tecnologia para todo lado aqui, né? E no mundo. Mas a tecnologia não pode substituir os reguladores naturais desativados do meio ambiente. Aqui é um regulador natural, uma árvore, é um regulador natural que está ativo. O homem está ativando, porque está deixando. Então aqui haverá formação de chuvas, de clima e ciclo da água em equilíbrio e haverá prosperidade. A economia vai realmente decolar. Aí o que é que nós observamos aqui? Eles fazem um manejo do solo superficial e para evitar algum efeito danoso da ação humana aqui nesse solo. E quando eles ocupam essa região, eles se preocupam sempre em utilizar veículo de pneu. Aqui a gente está vendo que isso aqui é o que se chama aí no Brasil de um arrastão, um carreador, mas é veículo de pneu. E eles fazem corte de árvores quando já estão maduras. Eles fazem, que outro dia eu vi uma carreta, daquelas carretas madeireiras, cheia de tora, de árvore. Então aqui é manejo sustentável. Olha aqui, ó, quantas árvores, ó. Quantas árvores. Olha lá a árvore. Mas acontece que os reguladores naturais estão ativados. Então, se tem tecnologia associada a meio ambiente com um regulador natural ativado em atividade, a tecnologia potencializa e esse casamento gera a prosperidade. Mas essa história de plantar, desenvolver o cultivo da soja, deixando o solo descoberto, ainda fazendo o plantio direto, mas acontece que, mesmo com aquelas ilhas, as pobres ilhas de árvore que eles deixam aí no Brasil, o ciclo da água fica curto e dá origem aos vendavais de poeira, não é isso? Que nós já vimos no nosso país, infelizmente. Solo muito quente, porque não intercala o cultivo da soja com essa cobertura vegetal. Aí se prevalece porque tem área de reserva. Agora já pensou? Aqui eles poderiam dizer, olha, nesse bairro nós possuímos essa área de reserva aqui, né, que nós vimos, estamos vendo. Então, para que manter casa debaixo de árvore? E aí? Então, o cultivo da soja, primeiro que não mata a fome do ser humano, porque quem mata a fome do ser humano são áreas que produzem alimento que vai para a mesa do consumidor, né? Feijão, arroz, frutas, verduras, e a agricultura familiar é que garante isso aí. E essa história de dizer que preservar a árvore vai comer o quê? Vai comer folha? Tá aqui.
Aqui o pessoal come muita folha, graças a Deus, é de hortaliça. Come mesmo, mas produz, todo país tem incêndio, tem vendaval, tem ciclone, mas em cima da tempestade é que nós devemos preservar o meio ambiente. Então eles estão fazendo aqui, nós temos exemplo. O movimento, o Encontro Nacional de Agroecologia no Brasil vem há muitos anos lutando, mas a assistência técnica e extensão rural no Brasil está combalida. A pesquisa que a menina dos olhos ainda é a Embrapa, a pesquisa, nós temos uma pesquisa rica, agora está pobre, né, que é a Embrapa, e pesquisa rica, Embrapa e extensão rural pobre. E como é que vai haver harmonia? Aqui não, aqui existe uma inspetoria em cada bairro. E se não manter o gramado cortado como convém, e se não obedecer às leis ambientais daqui, o indivíduo é penalizado. E tem um ultimato, recebe um ultimato para poder reverter a situação. E aí, tá aqui, a pista, a rodovia está lá do outro lado. A gente ouve barulho já de veículo. É uma rodovia principal que tem aqui. Antes daquelas árvores, lá no final. Aqui tem depois dessa casa ainda tem um lago, viu? O que tem muito aqui é lago, graças a Deus. Hoje mesmo eu fui fazer uma caminhada, olha lá, ó, veículo passando lá. Ali é o asfalto. É uma rodovia entre o lado dessa casa e aquela árvore bem próximo da outra casa lá na frente. Ali é uma rodovia. Olha lá, passando veículo, ó. Uma rodovia de fluxo alto de veículo, ó. E aqui é a zona urbana, essa rodovia é estadual. Olha lá, ó. A Transamazônica deveria, na frente das propriedades, ser compacta, desse jeito aqui, ó. Toda a frente de propriedade na Transamazônica, de um lado do outro, era para ser assim. Aí a casa tá bem ali, ó, convivendo bem com o que Deus criou, que é a cobertura vegetal, herbácea, arbustiva e arbórea. Então, geralmente nessas áreas aí de unidade de preservação ecológica na zona urbana, a gente percebe a presença de córregos. Vocês viram lá na frente um córrego, um riachozinho. E aqui é um local adequado para correr. É isso? Fazer uma corrida, caminhar. E eu já dei umas corridas aqui, graças a Deus. Aqui é muito bom para correr, porque muito oxigênio, poluição é baixíssima, a poluição do ar. E a poluição sonora, aí ó. Poluição sonora aqui é baixíssima, né? Tá ouvindo barulho de um avião aí, sobrevoando.